Terminando a parte de transporte, João Paulo falando aqui da paixão, deixar minha contribuição de mais um vídeo. Potencial de membrana agora, depois de transporte. Vamos falar aqui rapidinho aqui sobre potencial de membrana, certo? Esse potencial de membrana que vai fazer essa diferença aí de voltagem, certo? Entre um lado, né? Entre célula e leak e leque, né? Existe tanto diferenças de íons quanto diferenças de voltagem. Existem células que transmitem sinais, tangíveis também como os nervos e músculos, e existem células que esse potencial de ação também ele vai ativar funções. O que tem aqui de interessante, só anotei o que estava lá no slide, e esse potencial de membrana é justamente o que vai causar essa diferença de voltagem. Então isso aqui que é o que a gente vai ver mais para frente, que vai interessar pra gente. Então nada. Mas falando aqui logo sobre o potássio ele tem um potencial de difusão de menos 94 mV. Ele tem tendência a sair a favor do gradiente. A gente viu que o potássio está dentro da célula, certo? E o sódio está fora da célula. Por isso que diz aqui que ele tem tendência a sair da célula, certo? Então é o potássio que vai sair da célula a favor do seu gradiente. Ou seja, se você está aqui dentro da célula e aqui tem muito potássio, ele vai sair a favor do gradiente, não é a favor de onde tem mais concentração, é a favor onde tem menos concentração. Por quê? Fora da célula tem pouco potássio. Por isso que ele vai a favor do gradiente. Às vezes a gente confunde que a favor do gradiente é a favor de onde tem mais, onde ele é atraído por não. É onde ele tem menos, justamente para equilibrar esse lado com esse. Depois que ele faz isso, ele vai a favor do seu gradiente para tornar equilibrado tanto o meio intra como o extra. Depois vem a bomba de sódio e potássio forçando esse potássio a voltar contra o gradiente dele. Por isso que vai a bomba de sódio e potássio ela gasta ATP. Então é só entender isso aí que já resolve tudo, certo? Então tem que gravar esse valor porque vai perguntar na prova, ele perguntou, tanto quanto relacionado ao valor negativo do potássio e também o fato dele ser o mais permeável, ele é mais permeável do que o sódio, certo? Aqui diz que o potencial de difusão é a diferença de voltagem originada pela separação de carga resultante da difusão de partículas, certo? Ou seja, esse potencial de difusão é a diferença de voltagem, certo? Que vai gerar essa carga, beleza? Então, ele tem essa diferença de voltagem entre o que está aqui dentro e o que está lá fora, certo? E é negativo, certo? Tem que tomar cuidado que pode na prova botar mais 94 e cair aí nessa pegadinha. Então, vendo a diferença entre os dois aqui, entre o potássio e o sódio, o potencial de difusão dele já é positivo. Lembrando que a célula ela é negativa, né? A célula ela é negativamente. Ela é. Como é que fala? Tem carga negativa, certo? No seu interior. Óbvio, o potássio vai estar aqui também negativo, só para lembrar assim. E o sódio ele é positivo, está fora, né, na célula, por isso que ele está ali, 61 milivolt. Ele tem tendência em entrar na célula. Então, justamente porque ele fica pelo lado de fora. Então, tem que gravar isso aqui, vai cair na prova. Mais permeável é o potássio, também que ele tem uma carga negativa de 94 e o sódio de 61. Não confundir com os valores de concentração, que foi o que a gente falou lá no outro assunto, que foi justamente esse aqui, ó. O sódio fora da célula tem 142 e o potássio tem 140 dentro da célula. Não confundir o valor de carga com o valor de concentração em mol ali, certo? Continuando aqui. Potencial de membrana é igual a potencial de repouso. Caiu isso na prova. Então, potencial de membrana é a mesma coisa de potencial em repouso, certo? Então, utiliza proteínas do tipo canal, certo? De sódio e de potássio e bombas de sódio e potássio, certo? Ou seja, praticamente todas as células têm
esse canal de fuga de sódio e potássio, certo? E a bomba de sódio e potássio também. Lembrando que esse canal ele trabalha tanto no repouso e a bomba também trabalha para manter esse repouso, né? Manter esse potencial de membrana, fazer a equalização, ou seja, o potencial de ação vai ativar os canais e a bomba vai equalizar o que está dentro da célula, o que está fora, porque eles estão em concentrações diferentes, ou seja, vai ter um potencial diferente. E aí, essa bomba de sódio e potássio ela vai atuar depois gastando energia para forçar contra o gradiente e manter essa carga aqui negativa e essa carga de fora aqui positiva, certo? Então, nós temos aí a bomba de sódio e potássio bombeando 3:2 de sódio e potássio, né? 3 de sódio e 2 de potássio. Ela também vai gerar um potencial aqui, ó, negativo, ó, vai forçar a ficar negativo e gerar um quê? Um gradiente de concentração, que eu acabei de falar aqui, né? Essa bomba que vai forçar, depois que gera o potencial de ação, com que essas moléculas fiquem desequilibradas, por assim dizer, né? Desequilibradas para que essa carga aqui fique negativa e essa positiva, para depois fazer o potencial, jogar todo mundo aqui para equilibrar e ela fica aí fazendo esse processo, certo? Então a gente diz que o potencial de repouso normal celular, até coloca aqui, ó, celular, certo? É de menos 90 milivolts, certo? Não é o potencial do potássio e nem o potencial do sódio, é o da célula, é de menos 90, certo? Ela está aqui, menos 90 dentro dela. Potencial de ação, a gente diz que acontece em 3 fases. Fase de repouso, que ali está paradinho ali, com os gradientes de concentrações diferentes, né? Aqui bem negativo, aqui fora bem positivo. E você acontece a fase de despolarização, ou seja, entra sódio, né? Todo esse sódio que está aqui fora, ele corre para cá, por quê? Porque aqui está em pouca concentração, então ele vai correr, né, para essa região e o potássio vai correr para outra região. Ou seja, se você está em repouso, é a primeira fase, a despolarização é o sódio saindo, né, saindo do meio extracelular para dentro da célula, que vai ocorrer a despolarização, e a repolarização é a saída desse potássio que está aqui dentro para o lado de fora, certo? Então, você tem aqui um potencial de ação. A gente viu que a célula está aqui a menos 90, certo? Vai precisar de um umbral, que a gente vai ver daqui a pouco aqui, que esse umbral aqui é uma média de menos 25, né? Para chegar até aqui, essa célula ela despolarizar. Então tem que acontecer uma excitação, um umbral, que é uma faixa daqui até aqui, que vai fazer com que esses canais abram de forma brusca, né? Então, despolarização é a entrada de potássio ou de sódio dentro da célula. Então esse sódio todo entra na célula e a despolarização já é aqui o potássio saindo da célula e indo para o meio extracelular. E depois quem é que trabalha aqui para manter esse repouso? A bomba de sódio potássio, reequilibrando esse processo, fazendo com que esse potássio retorne à sua posição original, que é aqui dentro da célula, e o sódio retorne à posição original, que é fora da célula, esperando o próximo potencial de repouso. Isso aqui, se eu não me engano, caiu na prova. O que é a sobreexcitação? É o topo da despolarização. Esse pico aqui é a parte de sobreexcitação. Então, lembra aí, certo? Que repouso, está atuando ali tanto as bombas de sódio e potássio quanto os canais, né? Estão ali mantendo aquele repouso. Despolarizou, subiu, entrou sódio dentro da célula, repolarizou, sai potássio de dentro da célula. E essa sobreexcitação é o topo, é esse pico aqui. Ele também se refere à hiperpolarização. Hiperpolarização ele vai tornar essa célula mais negativa ainda, ou seja, ele vai fazer com que esse interior fique mais negativo e isso vai dificultar o umbral de excitação, ou seja, ele vai inibir a ação celular. Foi o que eu desenhei aqui, ó. Ou seja, se ele tinha um menos 90, ele vai, por exemplo, deixar aqui e vai botar menos 120. Ou seja, se a gente sabe que esse umbral daqui para ativar os canais é de 25 positivo, imagina esse 25 entrando aqui. A célula não vai ativar porque o 65 está aqui em cima, ó.
Então, essa hiperpolarização ocorre uma inibição. Por isso que a gente vai ver aí que tem certos fármacos que hiperpolariza a célula, então ele evita que ative essa célula, ative a função dela. Então ele consegue diminuir mais ainda o meio negativo, que era de menos 90 para menos 120, tá? Então, as definições de repouso, a fase de repouso é ali, a gente viu que a fase de repouso é o potencial de membrana normal, ela está em potencial de membrana normal, e aí ela despolariza, entra sódio, repolariza, sai potássio, e hiperpolariza, torna ela mais negativa para dificultar o umbral e inibir a célula, e a sobreexcitação é o topo, esse pico aqui do gráfico da despolarização, certo? Canais de sódio e potássio ativado por voltagem é necessário para despolarização e repolarização, já viu? Então são esses canais que fazem esse pico aqui de esse potencial de ação, né? Então, o canal de sódio ativados por voltagem despolariza e o canal de potássio ativado por voltagem repolariza. Simples, como a gente tinha visto lá normal, certo? Ou seja, o sódio ele vai para dentro da célula e despolariza, e o potássio ele sai da célula e vai para o meio extracelular e repolariza, certo? Aqui diz também sobre outros íons no potencial de ação. O que acontece é o seguinte: se a gente tem que ter o potássio, ele diz assim, ó, dentro da célula, certo? Onde a gente tem a concentração de que? Potássio, ou seja, na falta disso, no déficit desse potássio, existem outras moléculas que atuam ali para compensar. Então ele diz assim, tem moléculas proteicas, compostas de fosfato inorgânico, composto de sulfato, né? Que dá também essa carga negativa à célula em caso de quê? De déficit de potássio. Isso é importante? Não, mas é só para a gente saber que tem outras coisas ali que tornam essa célula mais negativa ainda, certo? E fora da célula, a gente vê também aqui que existe o cálcio. Esse cálcio ele trabalha aqui ajudando esse sódio, né? Eles atuam como cooperadores, certo? A gente tem a bomba de cálcio também, que fala mais lá dessa bomba de cálcio no processo de contração do músculo, tanto liso aqui quanto o cardíaco, que é onde tem lá, onde vai ver lá na frente. E esses canais lentos de cálcio ativado por voltagem, né, eles também ajudam aí no processo, aí eles atuam em conjunto aí com o sódio, certo? Ou seja, na falta de cálcio extracelular, a gente lembra também que além de extracelular sódio, Na, a gente também tem um cálcio que está do lado de fora, meio extracelular, certo? Na falta desse cálcio extracelular, entra sódio e a fibra nervosa fica muito excitável e descarrega de maneira repetida ao invés de ficar em repouso. Então, ele quis dizer o seguinte aqui, que a falta desse cálcio também não é só o professor falou, lembra? Ah, beleza, é o sódio que faz com que aconteça esse potencial, é a principal, é o sódio. Mas se não houver o cálcio, né, o que ele está dizendo aqui, se não houver o cálcio, essa célula vai ficar muito excitável, certo? E vai descarregar de maneira repetitiva. Então, perceba que não é só engessado o processo, não é só o sódio, né, que entra na célula. A gente vai ver que o cálcio também, né, ele tem uma relação aí conjunta com o sódio dentro desse processo de potencial de ação, principalmente quando se trata de músculo liso e músculo cardíaco. Então, tanto não é só o sódio, não pode faltar também na célula o cálcio, certo? Umbral. A gente falou que a célula tem um potencial de quanto? A célula, menos 90. Então, umbral é, na média, o promédio de 20 a 25, certo? E é esse 25 que vai unir a esse menos 90, e quando chega aqui, o que é que acontece? Aqui a célula, ela despolariza. Esse valor de 65 é interessante? Não, mas é o que está explicando aqui, ó. Menos 90, umbral de 25, quando chega em 65, ela despolariza. Ela abre esses canais de sódio de forma instantânea, rápida, né, para acontecer o potencial de ação.
Aqui também fala sobre restabelecimento do gradiente. Quem é que restabelece depois que acontece o potencial de ação? É a bomba de sódio e potássio. É ela que vai fazer com que volte, equalize o processo. Só que aí ela vai empurrar contra o gradiente de concentração, por isso que tem gasto de energia, certo? Porque no pico eles correm a favor do gradiente. Mas depois que acontece o pico, ele vai ter que forçar a voltar tudo. Então a bomba de sódio e potássio ela vai fazer empurrar essa célula para o outro lado, justamente, ou essas moléculas para o outro lado, justamente para criar esse gradiente aí negativo, empurra contra, certo? Aqui também diz sobre a meseta no processo, né? Dá uma pincelada aqui rapidinho sobre a meseta dentro do processo potencial de ação, que é justamente essa fase aqui que vai falar melhor aí nos outros temas, mas toda meseta está com relação a cálcio, certo? E aqui diz assim: ocorre no músculo cardíaco, certo? Para quê? Para segurar a concentração desse músculo na sístole, ou seja, essa meseta, a gente tem aqui a espiga e aqui a meseta. Essa meseta é justamente para segurar um pouco mais essa concentração ou essa contração do músculo cardíaco para expulsar todo esse sangue aí dentro dos ventrículos, certo? Então, acontece depois da despolarização, porque despolariza e aí acontece a meseta. Isso aqui caiu na prova, se eu não me engano. A meseta ocorre antes ou depois da despolarização? É depois. Ele pode colocar também que a meseta ocorre antes da repolarização. Aqui, ó, repolarizou, a meseta está antes, ou seja, ela está entre os dois. Está entre a despolarização e a repolarização. Está bem aqui, tem que ver como é que ele pergunta na prova, para não criar o viés aí de como é que funciona o processo, certo? E mediante a quem? Mediante aos íons de cálcio. Então a meseta está relacionada aqui, ó, ao cálcio, certo? Canais lentos de cálcio. Detalhe importante que não é canal lento de cálcio, é cálcio-sódio, tá? Eles têm uma relação em comum. Então tem que lembrar que esse canal aí, quando a gente for falar lá de músculo cardíaco, a meseta aqui não é um canal de cálcio específico, ele sempre vai estar CaNa, certo? Então atuam os dois, certo? Então a princípio é só isso. O próximo vídeo vai ser de excitação de músculo esquelético. Valeu, tamo junto.